Vamos de entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. A gente conversa agora com a Aline Cardoso, que é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico aqui de São Paulo. Ela nos fala sobre a flexibilização do comércio. Secretária Aline, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, secretária, seja bem-vinda. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com a Rádio Alesp. Prazer é nosso. Secretária, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre o funcionamento, dos protocolos de reabertura, Quem pode enviar esses protocolos, então, à Prefeitura de São Paulo e o procedimento de análise, como acontece? Bom, o prefeito Bruno Covas, num gesto muito inteligente, chamou a sociedade civil organizada para ser parceira da sociedade e da Prefeitura de São Paulo na organização da reabertura para que ela fosse feita com segurança, com cuidado, para que a gente pudesse, então, preservar a saúde de todos, ao mesmo tempo que voltava à atividade econômica, que era também muito necessária. E esse movimento foi feito a partir das entidades setoriais. Nós não criamos nenhum tipo de critério específico para dizer entidade formato A, o tipo B, toda entidade que tem uma representatividade, e essa representatividade, ela inclusive pode ser regionalizada, podia, então, apresentar a sua proposta. Essa proposta precisava ter alguns critérios, que estão estabelecidos em decreto, dizendo como aqueles representados iriam voltar à sua atividade econômica, e ela, então, dava entrada nesse protocolo a partir da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e dentro da Prefeitura ela segue um caminho até ser aprovada e ser assinada, então, esse compromisso com a Prefeitura. Nós recebemos quase 140 protocolos, alguns deles de setores repetidos, Então, no setor de comércio, por exemplo, foram mais de 30, Setor de salão de beleza, por exemplo, foram 5 e assim sucessivamente. E esses protocolos, então, uma vez analisados, foram agrupados, organizados e transformados em protocolos setoriais, unificados, ao qual as entidades aderem para se comprometerem com essa retomada segura. Secretária, a cidade de São Paulo já está na fase 3, a amarela, de flexibilização, porém ainda seguindo os protocolos da fase 2. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que vai mudar, então, com os novos protocolos. Bom, primeiro, esclarecer que nós passamos para a fase 3, porque todos os indicadores que são analisados pelo governo do estado para ver a situação da saúde, a situação sanitária, a situação da pandemia no município, evoluíram, A cidade de São Paulo conseguiu lidar com esse desafio da pandemia de uma maneira muito exemplar, até tem sido considerado um case mundial. Se você olhar para cidades equivalentes como Nova York, foi muito mais difícil por lá. A gente aqui conseguiu, então, melhorar os nossos indicadores e ter sucesso nas políticas públicas. Acontece que o Comitê de Contingência do Estado solicitou que, apesar de nós termos alcançado esses indicadores, fosse adotada uma postura um pouco mais conservadora, no sentido de vamos esperar mais um pouquinho para esses indicadores se estabilizarem mais, se consolidarem mais. Então, apesar de termos sido reclassificados, foi feita a solicitação que não fossem ainda abertos os serviços da fase 3 e nem ampliados os horários. O que vai acontecer, então, se amanhã, sexta-feira, for confirmada a nossa... que nós estaremos mantidos na fase 3. Nós poderemos abrir bares e restaurantes para o atendimento local, o consumo local, assim como salões de beleza e serviços de bem-estar e estética. Então, novas atividades econômicas podem voltar a funcionar presencialmente e, fora isso, vai ser ampliado o horário de algumas atividades econômicas que já estavam funcionando desde a fase 2, como, por exemplo, o atendimento do comércio nas ruas ou dos shopping centers. Agora, secretária, em relação ao protocolo dos bares e restaurantes, já existe alguma novidade? Se fala que só poderão abrir durante o dia, alguns falam que só em ambiente externo. Já existe algum protocolo tratado com a prefeitura?
Nós já temos o protocolo que foi enviado por alguns representantes desse setor, foi analisado pela nossa secretaria, nós fizemos a compilação dos dados e passamos à frente, né, conforme prevê o decreto do prefeito Bruno Covas, para a vigilância sanitária, com apoio da Secretaria de Governo, e nesse momento esse protocolo se encontra lá para adaptação final. Há uma tratativa, um diálogo entre o governo municipal e o governo do estado para ver se existe alguma possibilidade de adaptação, de flexibilização, de ajustes. O Plano São Paulo diz que esse atendimento presencial pode ser de 6 horas. Há uma discussão se essas 6 horas devem ser contínuas ou fragmentadas. Nós havíamos apresentado, porque essa foi a solicitação do setor privado, a demanda de que as 3 horas fossem divididas entre 3 horas no almoço e 3 horas no jantar. Essa era a solicitação do setor privado, mas agora essa análise está nas mãos do governo do estado, para se posicionar face à demanda do setor privado. Deve haver uma reunião ainda hoje para esse esclarecimento e amanhã, na coletiva do governador João Dória com o prefeito Bruno Covas, nós vamos dar a resposta à sociedade do que foi definido. E sobre a fiscalização, então, desses serviços, a senhora falou sobre, por exemplo, 3 horas no almoço, 3 horas na janta, mas quem é que vai fiscalizar, então, se esses estabelecimentos estão realmente seguindo todas as normas, inclusive de higienização? Bom, primeiro que quando o prefeito convidou as entidades do setor privado para serem parceiras da prefeitura na reabertura, nós solicitamos no decreto que estabelece esses procedimentos que cada uma dessas entidades apresentasse uma proposta de autotutela, ou seja, que as próprias entidades, como representantes do setor de atuação delas, fossem parceiras nessa fiscalização, entre aspas, da implementação dos protocolos. Por que eu disse uma fiscalização entre aspas? Porque as entidades, obviamente, elas não vão ter uma fiscalização dos seus associados no intuito de puni-los, né, ou de denunciá-los, e sim no sentido de estimulá-los, orientá-los e acompanhá-los na implementação dos protocolos. Então, todas as entidades que assinaram o protocolo conosco, hoje já foram 48 entidades, elas se comprometeram a apoiar essa fiscalização para a implementação ser efetiva. Agora, fora isso, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Subprefeituras, que supervisiona, fiscaliza, né, a atividade em campo, tem 2.000 fiscais que circulam na cidade toda para entender se todos os estabelecimentos comerciais e de serviços estão cumprindo as regras definidas pela prefeitura. Nesse caso, não é diferente. Você tem, por exemplo, ali na região central, uma fiscalização ali da região de Brás, 25 de março, etc. e tal, para evitar aglomeração, para evitar o uso a entrada sem máscara e assim sucessivamente. Então, existe uma autotutela, quer dizer, uma fiscalização no sentido de orientar por parte das próprias entidades, e os órgãos de controle, de fiscalização da Prefeitura de São Paulo também vão diariamente percorrendo as ruas para ver se há algum descumprimento desses protocolos. Agora, secretária, com a pandemia, né, gera uma crise mundial, por todo mundo as pessoas vão perder emprego. O que a senhora acha, né, que as políticas públicas e a pasta de desenvolvimento econômico podem trabalhar nesse período aí para reaquecer, né, a economia e, por consequência, gerar mais empregos? Bom, a sua pergunta ela é bastante pertinente e a gente pode analisar outros países e outras cidades do mundo que estão à nossa frente, né, na cronologia do enfrentamento à pandemia, e ver o que aconteceu por lá. Países, por exemplo, como a França, que em alguns aspectos se assemelha ao Brasil, né? 800 mil empregos foram perdidos, né? Empregos formais. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um índice de desemprego que aumentou significativamente, multiplicou, acho que, se não me engano, por 5, e assim sucessivamente. Então, não podemos negar que o impacto socioeconômico da pandemia aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, também vai ser gravíssimo. Nós ainda não temos os números, né? Já se fala em mais de 1 milhão de empregos perdidos no Brasil, mas a gente sabe que, infelizmente, primeiro, esse número só contabiliza empregos formais,
o que é só uma parcela da realidade, quer dizer, você tem um número, um contingente de pessoas que vivem na informalidade, que foi profundamente afetado, que não está contabilizado nesses números, então o estrago já é muito maior do que os indicadores do CAGED. E, por fim, também a seguinte realidade: tem muitas pessoas que ainda não estão desempregadas, mas que infelizmente poderão vir a ficar nos próximos meses, porque alguns empreendedores não estão aguentando o impacto da crise. Então, a gente entende que, de fato, os próximos meses ainda vão ser meses muito difíceis, com números ainda piores do que nós temos hoje. Bom, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, mas com apoio à observação e à implementação de orientações muito firmes, tem o próprio prefeito Bruno Covas também refletindo sobre esse assunto. O que nós estamos fazendo? Nós estamos primeiro entendendo o que a população precisa, o que é necessário para o trabalhador e para o empreendedor. Vou lhe dar um exemplo. Microcrédito para pequenos empreendedores. Esse é um grande desafio, né? Não existe fluxo de caixa nas empresas, as pessoas não têm poupança, então as pessoas precisam de um pouco de recurso. Uma vez entendendo a necessidade, e essa não é a única, há várias outras, nós estamos, então, desenhando as políticas públicas que a Prefeitura pode implementar. Algumas delas já estão prontas, outras estão em elaboração, e dentro de alguns dias o prefeito Bruno Covas deve anunciar esse pacote de medidas. Um pacote de medidas para apoiar os trabalhadores e os empreendedores da cidade de São Paulo. Esse pacote, infelizmente, não vai sozinho conseguir suprir todas as necessidades da atividade econômica em São Paulo. Então, nós estamos também, com muita seriedade, buscando as parcerias do governo estadual e do governo federal para ajudá-los na implementação das políticas desses outros entes na cidade de São Paulo. Eu vou lhe dar um exemplo. O auxílio emergencial que foi anunciado pelo governo federal há alguns meses, aqueles R$600, né, que foram aí a salvação de muita gente. Esse auxílio emergencial, quando foi anunciado, teve a adesão rápida de muita gente, mas também centenas de milhares de pessoas, inclusive na cidade de São Paulo, não conseguiam acessar esse recurso. O que nós fizemos? Nós nos adaptamos, reorientamos os nossos serviços para ajudar os trabalhadores a ter acesso a esses serviços. Então, através da implementação de políticas próprias do município, mas também no apoio para fazer chegar as políticas estaduais e federais ao cidadão paulistano na ponta, a gente acredita que poderá, durante os próximos 12 meses, essa é a nossa expectativa, ter um pacote de medidas municipais de apoio aos trabalhadores e aos empreendedores da cidade de São Paulo. De fato, a gente tem a preocupação de saber quais são os setores mais afetados, as regiões mais afetadas. Então, uma parte das soluções já está desenhada e a outra vai seguindo aí a necessidade que se apresenta diariamente. Secretária Aline Cardoso, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, ficamos à disposição. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Conversamos com a secretária municipal de desenvolvimento econômico aqui de São Paulo, a Aline Cardoso, que trouxe aí notícias, né, sobre os protocolos de reabertura do comércio e também da retomada da economia, né, Priscila?